Bom dia. Está começando o Jornal Sesc TV. E hoje nós vamos mostrar a vocês o relato de uma mulher que abortou e se arrependeu. E uma que abortou e não se arrependeu. E também o relato de uma mulher que você vai se surpreender. Agora vamos ao relato da mulher que abortou e se arrependeu. A vocação à maternidade só veio após a cura de algumas feridas. Aos 18 anos, Georgeia tomou a triste decisão de interromper a vida do filho aos 3 meses de gestação. Eu só me lembro de ter deitado na cama, eles me dosarem, eu falei assim, eu só preciso voltar. Foi o que eu falei pro médico e apaguei, não vi mais nada. Hoje, com 32 anos, ela está casada e é mãe de 3 filhos. O trauma só foi curado, segundo ela, com o apoio de anjos que Deus colocou em seu caminho. O Padre Pedro, que ele foi um grande anjo na minha vida, né? Que no dia de Natal, dia 25 de dezembro, faltavam 7 minutos para ele celebrar uma missa e eu cheguei lá muito mal. E eu pedi para me confessar, ele simplesmente colocou outro sacerdote para celebrar a missa e eu fui me confessar com ele. E dali foi um processo que ele fez comigo de libertação, de cura, para tirar a mágoa, para eu poder olhar para a cicatriz sem sentir a dor. Diante do arrependimento, qual foi a resposta de Deus para ela? Hoje eu tenho 3 filhos lindos, que são uma bênção na minha vida, meu marido, meu esposo, minha família, um lar que a gente coloca Deus acima de tudo. Agora vamos ao relato sobre a mulher que abortou e não se arrepende sobre o que fez. Meu nome é Carla, tenho 22 anos, sou estudante de jornalismo da Casper Libero e eu fiquei grávida em 2011, quando eu tinha 18, 19 anos e foi de um ex-namorado, né? Na verdade, uma pessoa que passou por um tempo muito rápido na minha vida. E foi numa vez que... Foi a única vez que eu transei com esse cara, na verdade. A gente estava junto faz uns 2 meses. E a gente foi para um hotel e usamos camisinha e tudo. Só que aconteceu que a camisinha estourou. Eu não tomava anticoncepcional na época. E eu tomei a pílula no dia seguinte. Só que como eu tenho um problema com infecção urinária, tenho cistite crônica, eu fiquei com infecção urinária e tomei antibiótico. E eu não sabia que o antibiótico cortava o efeito da pílula. E depois de um tempo, acho que passaram umas 3 semanas, eu comecei a ficar um pouco encanada e, enfim, mais uma semana e eu tinha certeza absoluta que eu estava grávida. E aí eu realmente estava. Eu sempre conversei muito abertamente com a minha mãe. E, coincidentemente, a minha mãe tinha feito um aborto há 2 meses antes, né? E aí quando ela me viu muito estranha e eu chegava em casa e dormia para não ter que encontrar com ela, porque com certeza ela ia perceber que tinha alguma coisa muito errada comigo e eu tinha muito sono realmente. E aí teve um dia que a gente se encontrou no corredor e eu falei pra ela: mãe, tô grávida. Aí ela: tua filha, que merda, e agora? O que você vai fazer? Não se desespera. Eu falei: não, já tenho certeza do que eu quero, que eu não quero ter esse neném, porque eu sempre tive um puta sonho de ser mãe e eu não é meu momento de ser mãe agora. Tem várias coisas para fazer, eu não tinha nem começado a faculdade ainda, tava no cursinho. E aí ela super me apoiou, eu já não tava mais falando com aquele cara, né, com o cara que eu engravidei. E aí eu liguei pra ele e falei: olha, desculpa de te ligar e ter sumido e enfim, né, mas eu tô grávida. Aí ele riu na hora, mas enfim, não era engraçado, e aí ele parou de rir logo em seguida. E aí eu falei: bom, já escolhi, eu não quero ter. E foi muito engraçado que ele falou: não, mas você não me perguntou se eu quero ter ou não. E aí eu falei: bom, acontece que, né, eu sou a mulher e eu que vou decidir, eu sinto muito. E aí, enfim, no final eu consegui, eu tive um diálogo com ele, não fui tão incisiva assim. Mas é isso aí, a gente combinou que não ia ter. Ele passou R$1.500 para minha conta, porque o preço total era R$3.000. A minha mãe pagou o resto, porque eu não estava trabalhando na época. Meu pai aceitou muito mal por ele ser espírita, então ele acha que eu vou ter consequências divinas, né, por conta do meu aborto. Mas não é um tabu falar disso pra mim, eu só não tô olhando pra câmera porque, infelizmente, isso é proibido no Brasil.
Agora vamos à história da mulher que você vai se surpreender. Eu conheci ele. Ele era um cara legal, maduro, mais velho, muito bem sucedido. Ele tinha muito dinheiro. Eu não era rica, eu sempre trabalhei para os outros, mas eu sempre tive minha independência como eu tenho até hoje. Sempre morei sozinha e sempre me virei com as minhas coisas. E aí a gente começou a ficar, mas nunca foi um relacionamento sério, nunca foi uma coisa assim, definida, só era ficar. E quando a gente fez 8 meses ficando, eu descobri que estava grávida. Ele o tempo inteiro sempre deixou muito claro que não queria. Nem eu também não queria filho, eu não estava preparada para ter filho na hora. Mas aconteceu, eu fui escolhida e aconteceu. E eu fiquei numa dúvida muito grande se eu contava para ele ou não. E aí eu preferi não contar. E o tempo foi passando e estava ficando já impossível de esconder. E eu descobri o sexo do meu nenenzinho e eu falei, eu tenho que contar para ele, porque é filho dele também, ele é pai. Vamos ver, né? E aí com 4 meses de gestação eu falei pra ele, chamei ele na minha casa e chamei ele pra gente conversar. Aí eu peguei e contei pra ele que tava grávida, de tudo, né? Que eu já tava com 4 meses e a reação dele foi muito ofensiva. Ele foi grosso, bruto. Nossa, ele foi muito... do jeito que eu imaginei que seria, sabe? E aí eu peguei e fiquei muito chateada, fiquei muito sozinha. Ele foi embora e ele ficou sem falar comigo, sem me atender, sem receber minhas ligações, sem nada mesmo. Aí ele foi, passou 1 mês, ele me mandou mensagem perguntando se a gente podia sair, que ele pensou melhor, que ele tava muito nervoso, a gente podia conversar. Eu falei, claro, poxa, eu ficava com ele, eu gostava dele. E aí eu peguei e saí com ele, ele me levou no lanchonete. Aí ele foi, pediu o garçom para trazer um lanche para mim, que eu não tava nem importando muito com isso. E eu bebi o suco. E a última coisa que eu lembro foi dele me colocando no banco do passageiro e eu quase dormindo, e eu desmaiei. E eu acordei na minha casa, na minha cama, fraca, debilitada, sem entender o que estava acontecendo. E ele passando a mão na minha perna e falando que ia ficar tudo bem, que aconteceu uma coisa e que vai ficar tudo bem. E na hora eu fiquei desesperada, falei, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E eu olhei assim, ó, e eu tava cortada. E aí ele pegou e falou que fez o melhor para nós dois. Ele abortou o meu filho, ele tirou o meu filho. Ele não respeitou hora nenhuma a minha decisão, eu querer ter essa criança. Eu pensei que contar pra ele poderia ser ruim, mas não a esse ponto dele me drogar e pagarem pra tirar essa criança de mim, porque ele tinha muito dinheiro. E eu não sei o hospital, eu não sei o médico, eu não sei onde, eu sei que foi tudo de primeira, mas não me interessa que isso nunca tivesse acontecido, porque ele tirou a minha vida de mim. Hoje é diferente, hoje eu tenho uma menininha, eu sou casada, mas não me sai da minha cabeça, se Deus me deu uma criança, por que eu não tive a oportunidade de ver o rostinho dela? E hoje, como ela seria, já estaria bem mais velha, com uma irmã do lado, e seria tudo diferente. Então, a gente nunca sabe quem está realmente do nosso lado, a gente realmente não pode confiar em ninguém. E essa é a minha história de vida. Ele tirou uma criança de mim. Agora vocês vão ver um bônus com alunos de São Cristóvão. Se eles aprovam ou não a prática do aborto e por quê? Estamos aqui com o aluno Mário Luiz, de São Cristóvão. Mário, você é a favor ou contra o aborto? Pô, depende muito da ocasião. Por quê? Porque se uma filha minha, dando um exemplo, se uma filha minha for estuprada e ela parecer grávida, eu não vou aceitar minha filha tendo filho de um cara que é estuprador, que eu não conheço, que eu não sei quem é. Eu prefiro que minha filha aborte esse neném. Agora, se é uma outra ocasião que ela tá com o namorado dela, eu já não aceito o aborto. Acho que os dois têm que criar assim. Bom dia. Nós estamos aqui com uma jovem gestante que encontramos pela rua para opinar sobre o aborto. Você é a favor ou contra o aborto? Contra. Por quê? Porque é injusto tirar a vida de um ser humano. Com a jovem que não quis se identificar. Você é a favor ou contra o aborto? Sou a favor. Por quê? Porque nem todo ser humano está no momento bom na vida para criar uma criança. Esse foi mais um jornal Sesc TV. Bom dia E até amanhã. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you